1 João, capítulo de número 2, verso de número 3, que diz assim: E sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele, e está se aperfeiçoando em sua... Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Só até aqui. Irmãos, essa é a continuação do texto que nós lemos na semana passada, né? Na semana passada, o apóstolo João, ele fala sobre o nosso advogado, que defende a nossa causa diante de Deus, que é fiel e justo, sendo ele mesmo um sacrifício para o perdão dos nossos pecados, né? Então, a salvação e o sacrifício de Jesus, ele acontece em duas esferas, né? Na esfera judicial, onde a nossa culpa é removida, e na esfera da nossa vida, na esfera moral, onde a nossa vida é transformada. Ninguém pode dizer que foi salvo do pecado, foi salvo por Cristo, se continua na prática do pecado. E aí ele vai falar no versículo 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente sabe que a nação de Israel, ela foi constituída debaixo de um conjunto de regras muito rígido. Eram 613 leis. Essas leis, elas tinham caráter de ter a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. O que era a lei cerimonial? A lei cerimonial, ela diz respeito a tudo aquilo que era concernente à religião judaica. Então, as festas, os rituais, os sacrifícios, os sacrifícios de limpeza, de purificação, tudo isso diz respeito à religião judaica, certo? Então, o que era concernente à religião israelita faz parte da lei que os teólogos eles classificam como sendo a lei religiosa, né? Essa lei religiosa, ela era exclusiva, obviamente, para aqueles que eram da religião judaica. Embora a lei de Deus, ela não foi somente para os judeus ou somente para os israelitas, mas a lei de Deus, ela é para toda a humanidade. E os israelitas foram aqueles que receberam a lei e eles não conseguiam cumprir a lei na sua integralidade. Então, essa lei religiosa dizia a respeito das cerimônias, das festas, quando as festas deveriam ser celebradas, em que ocasiões, em que datas, de que forma. Então, dentre essas festas, a gente tinha a festa da Lua Nova, a festa de Pentecostes, a festa do dia de Yom Kippur, também, que era o dia do perdão, a guarda do sábado, e outros rituais que faziam parte da lei religiosa. Além disso, a gente também tinha os sacrifícios, né? Sacrifícios de animais para perdão de pecado. Então, determinados pecados tinham um tipo de sacrifício, enquanto outros pecados tinham outros tipos de sacrifício. Isso era a lei religiosa. A lei civil dizia a respeito da sociedade de Israel enquanto uma nação, certo? Então, o que significa? Que Israel, quando foi constituída, Deus era o seu juiz, Deus era o seu governador. Era uma teocracia. O próprio Deus governava a nação de Israel. Deus era aquele que dizia o que a nação de Israel deveria fazer. A nação de Israel ela não tinha um presidente, a nação de Israel ela não tinha um rei, a nação de Israel ela não tinha um primeiro-ministro. A nação de Israel tinha um Deus. A nação de Israel ela era governada pelo próprio Deus. Isso era uma teocracia, que era o governo de Deus. Esse governo de Deus ele foi rejeitado pelo homem. E Deus estabeleceu quais eram as regras que regiam a nação de Israel, a sociedade de Israel. Aqui no Brasil nós temos dois tipos de códigos, principalmente, né? Existem mais, mas dois são os principais que regulam a nação, que é o Código Civil e o Código Criminal, né? O Código Civil ele vai falar sobre leis que fazem parte da vida societária, da vida comum das pessoas.
Então, por exemplo, lá no Código Civil vai falar, por exemplo, como que deve ser feito a venda de uma propriedade, a transferência de uma propriedade, a lei sobre herança, a lei sobre negócio, sobre vizinhança, fronteiras, tudo está lá no Código Civil. E o criminal ele vai falar sobre a parte de transgressões de crimes, entre outras coisas. Existem outros códigos, código de trânsito, leis acerca de trabalho, leis acerca de imóveis, mas a gente está falando sobre a vida da sociedade. Israel, como sociedade, ele também tinha um conjunto de leis. E essas leis foram estabelecidas pelo próprio Deus. Então, por exemplo, quando alguém roubava, e essa pessoa fosse surpreendida, ele deveria fazer uma restituição quadruplicada. Isso fazia parte da lei. A herança, o filho mais velho, ele recebia uma porção dobrada da herança. E isso também fazia parte da lei. Então imagina que um homem ele tivesse 4 filhos. Esses 4, a herança seria dividida por 5 e a herança do filho mais velho seria o dobro dos outros filhos. É tipo o que a mãe da Marília Mendonça fez, né? Tipo, ela recebe uma porção dobrada. Então, essas leis elas fazem parte da vida societária de Israel, ou seja, da sociedade de Israel. E já a lei moral é uma lei que fala a respeito de como que deve ser a vida da pessoa individual, né? Como ela deve se relacionar com Deus, com outras pessoas. Isso é a forma que a gente enxerga que são a lei moral. O que são leis morais, por exemplo? Você não mentir, faz parte de uma lei moral, isso é proibido por Deus. Você não cobiçar outras mulheres, que não seja sua. Você não odiar, você não dizer falso testemunho, ou seja, tudo aquilo que é concernente à moral, né? E aí alguém pergunta assim, mas o que é moral? Moral é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Isso é moral. Então, quando ninguém está vendo, o que você faz quando ninguém está vendo, isso é moral. Basicamente, é a vida da pessoa, né? Então, a sociedade de Israel ela tinha um conjunto de 613 leis, que incluíam leis morais, leis civis, leis religiosas. No Novo Testamento, todas essas leis elas são aperfeiçoadas em Cristo. E Cristo vai dizer que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se a gente pegar só os 10 mandamentos, ela está falando de leis que dizem respeito a relações uns com os outros e a relações do homem com o próprio Deus. Então, por exemplo, quando diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim, e você não faz isso, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Não, enfim, aí tem outra lei, que é não dirás falso testemunho, você está amando o outro quando você não diz falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo, você está amando o outro quando você não faz isso. Não mentirás, você está amando o outro quando você não mente. Então a lei ela é aperfeiçoada em Cristo. E aí o apóstolo João ele vai dizer assim, olha, vocês já foram perdoados, justificados por Deus e já não há mais culpa sobre a vida de vocês. Isso é na esfera judicial. Não há mais culpa sobre a vida de vocês. Imagina o seguinte, hoje se uma pessoa é acusada de um crime, ela é julgada em 2 esferas, certo? Que é a esfera civil, criminal, e também a opinião pública. A pessoa pode ser absolvida em uma e ser condenada na outra. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um caso lá que o cara foi pego e foi preso. Antes desse caso se tornar um caso criminal e ele ser julgado pelo crime, a opinião pública muitas vezes já fez o julgamento do cara, já condenou o cara. E a gente vê que muitas vezes acontecem casos de injustiça. A pessoa é acusada de ter feito algo que ela não fez e quando chega no tribunal fica provado que aquela pessoa não fez. Ou seja, ela já foi julgada na sociedade. Para a opinião pública, para as pessoas, ela cometeu aquele crime. E quando chega na esfera criminal, a pessoa ela é absolvida.
Então ela é condenada pela opinião pública, mas ela é absolvida pelo juiz, né, na esfera criminal. E também pode acontecer o contrário. Pessoas que muitas vezes podem parecer pessoas idôneas, e na verdade elas são pessoas que elas têm uma vida réproba, ou seja, uma vida de pecado, uma vida de crime, uma vida de fazer coisas erradas, né? Então eu sei que também se vocês puxarem na memória aí, vocês vão se lembrar de pessoas que elas foram inocentadas, né, pela opinião pública, e depois descobriu que aquela pessoa ela havia cometido aquele crime e ela é julgada e condenada. Então isso acontece das duas formas, né? E já na esfera judicial, espiritual, nós que estamos em Cristo já fomos libertados da culpa do pecado. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que existe uma outra esfera, que é a nossa esfera social, a nossa vida religiosa, a nossa vida comunitária, a nossa vida social, em que nós também precisamos dar um testemunho condizente com a salvação que já recebemos. Que aí é onde ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecermos a seus mandamentos. Então, o que o apóstolo João está dizendo? Olha, vocês já foram salvos? Já. Vocês já foram libertos do pecado? Já. A sua vida tem que dar demonstração de que você realmente já foi transformado. Ou seja, que você é uma pessoa salva em Cristo. A gente estava falando aqui no começo da escola dominical. E até citamos alguns exemplos. Um dos exemplos que a gente falou foi o exemplo de Sansão, que ele, desde o nascimento dele, ele recebeu uma missão especial de Deus. O nascimento de Sansão foi pré-ordenado por Deus de forma miraculosa. O anjo visita o pai de Sansão, a mãe de Sansão, e fala, olha, esse menino que vai nascer da união de vocês não devem passar navalha na cabeça dele, ele não pode tomar vinho nem bebida forte, ele não pode tocar em mortos. Aí começa a dar uma série de regras que aquele menino devia seguir, porque ele era um escolhido de Deus. E ele fala assim, ele vai ser nazireu desde o ventre. O que era nazireu? Nazireu era um grupo de pessoas que se separavam para um propósito específico de Deus. Era como se fosse um voto. É o voto do nazireu. Hoje a gente tem algumas ideologias que tentam se assemelhar a ter uma vida diferente da vida comum. Então, por exemplo, tem pessoas que são vegetarianos, tem pessoas que são veganos. Muitas dessas pessoas fazem essas opções por uma questão de saúde, outras por uma questão de consciência e outras por uma questão ideológica, puramente ideológica, né? E aí, essas pessoas, por exemplo, que elas fazem isso por uma questão ideológica, elas levam esse estilo de vida para o resto da vida delas, né? Agora, por exemplo, a pessoa pode fazer um voto por um tempo determinado. O nazireado era um voto que ele podia ser por um tempo ou para a vida inteira. Então, se fosse por um tempo, deveria ter um período. Podia ser um voto de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano, de 3, de 5, de 10. Um período determinado para um momento onde aquela pessoa vai viver uma vida separada para Deus. Já que Sansão, ele havia recebido essa incumbência, desde o nascimento dele, ele já havia recebido essa ordem de que ele seria um nazireu. Porque ele havia sido criado para ser um super-herói, na maior e mais ampla concepção da palavra. Ele tinha super força, uma força sobre-humana, ele era um homem extremamente forte, capaz de derrotar milhares de pessoas só com a força do braço, ou seja, ele era alguém que tinha superpoderes, literalmente. Então, está nos cinemas agora o Super-Homem, Sansão era um super-homem. Fato, a Bíblia diz isso. Só que, apesar de Sansão ser alguém que havia sido separado por Deus desde o seu nascimento, a vida dele não dava demonstrações daquilo que ele havia sido chamado. E muitas vezes a gente tem um paralelo com a nossa vida, onde o nosso chamado não reflete aquilo que as pessoas veem em nós. Eu sou assim, né? Obviamente não estou aqui para falar de saudosismo, né? Eu acho que não é objetivo. A gente vive numa sociedade que ela está em constante mutação o tempo todo. Mas antigamente você conhecia um cristão de diversas formas, pelo jeito dele falar,
pelo jeito dele se vestir e pela forma como ele se comportava na sociedade. Meu avô tinha um comércio e meu avô ele não era cristão, ele não era crente. Mas se uma pessoa chegasse no comércio dele e ele percebesse, né, se essa pessoa falasse, se ele percebesse que essa pessoa era crente, ele vendia fiado para essa pessoa sem conhecer a pessoa. Por quê? Porque ele tinha uma consciência de que aquela pessoa não daria calote nela, uma vez que ela é crente, uma vez que ela é cristã. E hoje, os cristãos, eles se assemelham muito às práticas do mundo. Tipo assim, eles assumem compromissos que eles não cumprem. E desde pequenos compromissos até grandes compromissos. Desde o pagamento de um dinheiro que pegou emprestado com o irmão, ou ficou devendo e não pagou, até coisas pequenas, coisas simples, como assumir um compromisso com a pessoa e não cumprir. E a Bíblia diz assim que a palavra do crente ela tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, o que é? É do diabo. A palavra de Deus diz isso, que a palavra do cristão, ela tem que ser suficiente. O cristão não precisaria de outra coisa a não ser a própria palavra. Quando o cristão assume um compromisso, ele fala que vai, ele tem que ir. Se ele fala que ele não vai, ele não vai. Se ele fala que ele vai fazer, ele tem que fazer. Se ele fala que ele não vai fazer, ele não faz. A palavra do cristão ela tem que ser suficiente. E hoje em dia, nem com documento assinado você faz um cristão cumprir com a palavra dele. Infelizmente, a gente vive num tempo que é diferente. A gente não está falando aqui de saudosismo, mas a prática do cristão, a vida do cristão, ela tem que demonstrar a fé que o cristão serve. E aí o que acontece? Hoje você vê cristãos que eles têm uma vida completamente promíscua, isso nas suas práticas públicas, nas suas práticas privadas, e a gente não vai ficar falando aqui sobre vários tipos de pecados, porque isso é chover no molhado. Cada um de vocês sabem aquilo que concerne a vocês, que são práticas que te afastam de Deus e são práticas que te aproximam de Deus. E nesse contexto, o que ele está dizendo? Olha, se sabemos que o conhecemos, e sabemos que o conhecemos se obedecermos a seus mandamentos. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos obedecer aos mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, eu e você podemos fazer exatamente igual o jovem rico fez. E responder da mesma forma que o jovem rico respondeu. Isso eu já faço. E quando o negócio aperta um pouquinho, a gente vê que a gente não faz. Porque se eu começar a dar nome a pecado aqui, a gente vai ver que a gente peca e peca muito. Não é pouco. Não é pouco. E aí o que ele vai dizer? Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha só o que o apóstolo João está dizendo. Se você diz que conhece a Cristo e não obedece aos mandamentos, você é um mentiroso. Porque conhecer a Cristo te faz também obedecer aos mandamentos de Cristo. Isso é necessário. A gente sempre pensa o seguinte, a gente precisa comparar a nossa vida com a vida de um filho, por exemplo. Quando eu era pequeno, eu posso dizer que eu era um péssimo filho. Eu era um péssimo filho. Embora minha mãe, ela pode achar que eu era um bom filho, eu era um péssimo filho. Por quê? Eu fazia as coisas quando minha mãe mandava, quando ela estava. Se minha mãe mandasse eu fazer alguma coisa e ela não estivesse, eu ia fazer diferente do que ela havia mandado. Então eu tinha um prazer em transgredir. Não importava o que fosse, podia ser uma coisa grande, podia ser uma coisa pequena. A gente, quando é pequeno, a gente faz sempre diferente daquilo que a mãe e o pai mandam. Tanto é que quando a gente é pequeno, uma criança pequena, você fala, não, a criança repete. Não, a criança repete. Você fala, não põe a mão aí, a criança põe. Não faz isso, a criança faz. E aí a criança vai crescendo. Aí a criança já começa a obedecer quando está na sua presença. Não faz isso. Aí ele não faz. Só que na sua ausência ele faz. Até que chega um ponto que essa criança cresce e ela entende que
obedecer é um privilégio e não uma obrigação. Hoje, se a minha mãe pedir qualquer coisa para mim, qualquer coisa, eu faço isso com a maior vontade do mundo. Para mim não é obrigação obedecer a minha mãe. Para mim não é obrigação obedecer ao meu pai. Não é obrigação, é um privilégio. Tê-los é um privilégio. Agora, quando a gente é pequeno, a gente acha que é obrigação e é ruim. Agora, quando você... O que traz isso? Maturidade e, principalmente, gratidão em saber que tudo que a sua mãe ou seu pai faz por você é para o seu bem. É para que você se torne uma pessoa melhor. Esses dias o meu pai me ligou e ele estava conversando comigo e ele falou uma coisa que me tocou. Ele falou assim, só tem um homem que quer ver o outro homem melhor do que ele. Ele falou assim, quem é? Aí eu falei assim, o pai. Aí ele falou assim, isso, e deu risada. Eu quero que o Daniel seja 10 vezes melhor que eu em tudo. Eu quero que o Daniel seja melhor do que eu no jiu-jitsu, eu quero que o Daniel toque melhor do que eu quero que o Daniel pregue melhor do que eu quero que o Daniel seja muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Porque eu o amo. E não existe competição entre eu e o meu filho. Se ele for melhor do que eu terei feito um bom papel. Esse é o nosso desejo. E todo mundo aqui que é pai sabe que eu estou falando uma verdade. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Só que, muitas vezes, isso não vem à custa não vem sem sacrifício. É difícil. É difícil. Hoje, o Daniel ele foi para uma competição. Ele não está aqui, ele terminou o louvor, ele foi para o campeonato de jiu-jitsu. Ele está vivendo o sonho dele. Ele está vivendo aquilo que ele quer fazer. Eu treino jiu-jitsu há mais de 10 anos, muito mais do que 10 anos. E eu não tive a oportunidade de seguir esse sonho, porque eu já comecei tarde. Mas eu quero que o Daniel seja muito melhor do que eu. Só que chegou um momento, no começo, quando o Daniel começou a treinar jiu-jitsu, só para vocês entenderem o gancho que isso tem com a mensagem. O Daniel começou a treinar jiu-jitsu quando, há 10 anos atrás, 10 anos atrás mais ou menos. Então o Daniel tem 17 anos. Ele começou a treinar jiu-jitsu com 6, 7 anos de idade. Eu levava ele para o tatame, e eu estava treinando com o Marcelo, e eu levava ele para o tatame, e o Daniel só brincava. Não prestava atenção. E eu chamava a atenção do Daniel que eu queria que o Daniel treinasse. Eu não queria que o Daniel brincasse, eu queria que o Daniel treinasse. Queria que o Daniel tivesse disciplina, queria que o Daniel aprendesse. Aí, chegou um dia que eu falei briguei com o Daniel, repreendi o Daniel no tatame, e o Marcelo falou assim, deixa ele. Criança aprende assim. O importante é ele estar aqui no tatame. Deixa ele, criança aprende assim. Ele vai pegando uma coisinha, vai pegando outra coisinha. E o Daniel cresceu, a gente começou a treinar aqui no projeto, ele já começou a gostar um pouco mais de jiu-jitsu e treinar um pouco melhor. E chegou uma fase da vida do Daniel que o Daniel falou assim, não quero mais treinar. Aquilo para mim foi um banho de água fria. Quero jogar bola. Mas pensa numa decepção. Só que eu não podia obrigá-lo mais. Se ele não quer, eu não vou levar ele forçado, não vou levar ele obrigado pro tatame. Respeitei, aceitei. Até que chegou um dia que o Daniel voltou a treinar. Parou ali de jogar bola e voltou a treinar. E agora está firme, ele treina 5, 7, 8 vezes, faz 3 treinos no dia, tem dia que ele não tem dia que eu falo para ele que a gente não vai treinar, ele fica bravo. Esses dias ele chegou em casa, a gente estava trabalhando, tinha marcado o treino, eu falei, não vamos treinar não, eu cansado, não queria treinar. Ele ficou de cara feia, brigou, achou ruim com todo mundo, foi lá, fez o treino dele, treinou, ou seja, ele já entendeu.
Ele já entendeu. E hoje é o Daniel quem me ajuda nos meus treinos. Então ele que me levanta de manhã para a gente poder sair de casa cedo, 7 horas da manhã para ir treinar. Ele que me chama para treinar, às vezes à noite, às vezes quando eu não posso dar aula, ele vai lá e ele puxa o treino. Então por quê? Isso vem do quê? Vem da própria maturidade dele. E espiritualmente falando, a vida do cristão também é assim. A gente não acorda de manhã com vontade de fazer um monte de coisa certa. Parar de pecar, parar de se prostituir, parar de mentir, parar de enganar, parar de contar história para os outros, parar de querer enganar os outros. A gente não acorda de manhã e fala assim, não quero mais fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo todos os dias ali, ó, isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui você precisa ser transformado, isso aqui você precisa fazer. E aí é onde vem a palavra, eu conheço. Então, se você conhece, você tem que seguir aquilo para dizer que você conhece. Já pensou? A gente conhece, o Edivaldo, eu que a gente treina há mais tempo, a gente conhece. Às vezes você pega um cara que é faixa preta com 4 graus e ele não tem a técnica de um faixa azul juvenil. Não tem. Ou seja, aquilo que ele diz que conhece não se reflete na experiência que ele tem dentro do tatame. Por quê? Não treina. Não tem outra explicação. Não treina. Ele pode ter a faixa que for, se ele não treina, ele não vai ter técnica. A mesma coisa nós cristãos. Se a gente não vive uma vida com Cristo, todo mundo vai perceber. Ou seja, esse cara que ele tem uma faixa na cintura, mas ele não tem técnica, o que ele é? Um mentiroso. O cristão que ele diz que conhece a Deus, mas não vive como se conhecesse a Deus, a Bíblia vai chamar ele do quê? De mentiroso. Ou seja, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aí ele vai dizer, olha, mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Ou seja, o que tem na vida do cristão genuíno? Aperfeiçoamento. E quando eu olho para a igreja hoje, e eu vejo a vida de muitas pessoas aqui que estão na igreja, e eu vejo que essas pessoas têm sido aperfeiçoadas em Cristo. Essas pessoas têm sido transformadas em Cristo. Essas pessoas têm sido edificadas em Cristo. Porque se tornou mais parecido com Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Porque de quem que é a fonte da santidade, da santificação? O próprio Cristo. João 15 vai falar sobre a videira. Vamos ler lá em João 15, só para fazer um paralelo aqui com a palavra. Eu vou ler bem rapidinho, para não sair da palavra, senão depois o André briga comigo. Ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Ou seja, o que significa isso? O que é um enxerto? O que é um enxerto? Enxerto é o seguinte, pega-se uma árvore saudável, boa, frutífera, e você pega um galho. Esse galho, se ele estiver cortado, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Se ele seca, ele morre, certo? Galho cortado, fora da árvore, ele morre. Mas esse galho, ele tem vida? Se você tirar o galho, ele tem vida? Não. A mesma coisa. Se eu cortar o meu braço tem vida? Ele pode ter sangue, pode ter pulsação, pode ter espasmos. Vocês já viram espasmo, assim, de um membro recém-amputado? Ou alguma coisa recém-amputado? Então ali, se você olhar só para o membro, você pode achar que ele tem vida. Mas em pouco tempo, ele vai morrer. Porque ele não tem capacidade para produzir vida. A vida vem de onde? A vida vem da árvore. A vida vem do corpo, do coração. Coração, rim, pulmão, cérebro. O corpo produz vida. Só o coração não produz vida. Só o cérebro não produz vida. Só o pulmão não produz vida. Só o fígado não produz vida. Só um órgão, ele não tem vida.
pega um coração, tira do corpo humano, tem vida? Ele tem vida no corpo. Certo ou não? Se eu pegar o cérebro, tirar o cérebro de uma pessoa, o cérebro tem vida? Ele tem vida no corpo, fora do corpo não. E sem o cérebro ele também não tem vida. E sem o coração ele também não tem vida. Então, essa raiz, esse galho cortado, ele não tem vida. Só que quando ele é enxertado, ou seja, é feito um corte na árvore, aquele galho é enxertado, ele é colocado no lugar onde foi feito o corte, é feita uma incisão, é colocado o galho, e de repente esse galho que não tinha vida, ele começa a receber vida da árvore. Ou seja, ele foi enxertado e agora ele tem vida, porque ele está na videira, ele está enxertado e ele começa a receber vida. Só que pode acontecer desse galho não produzir. E esse galho, o que tem que ser feito com ele? Tem que ser arrancado. Galho infrutífero, ele não serve para ter vida. Só que o galho que tem vida, o que é feito com ele? Ele é podado. Ele é limpo para que ele dê mais fruto. O que é feito quando a gente faz a poda de uma árvore? A gente tira os galhos secos, porque aquele galho, mesmo seco, ele ainda pode roubar a energia da árvore, pode roubar a vida da árvore, ele pode receber nutrientes que deixam de ir para um galho saudável, que poderia produzir mais fruto. Então, o que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo através dessa parábola? Que ele é a videira. Fora da videira, ninguém tem vida. Ninguém. Você pode aparentemente até ter algo que diga que você tem vida durante um tempo, mas rapidinho seca e morre. Agora, quando nós estamos enxertados na videira, nós recebemos vida. E aí nós passamos pelo processo que é o processo de poda, ou seja, limpeza. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. O que ele está dizendo? Que nós precisamos ser limpos. E de onde vem essa limpeza? Olha só, vocês são limpos pelo lavar da água e pela palavra. A palavra te limpa. Se você não está na escola dominical, você está sendo limpo pelo quê? Pelo TikTok? Pelo Instagram? Seguindo os bispos lá do Instagram, do TikTok? É um bispo lá que tem 40 milhões de seguidores. 50 milhões de seguidores. Profetas do Pix. É isso que tem te alimentado? A palavra de Deus diz que nós somos limpos pela palavra. Então, se quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele, ou seja, de onde vem esse amor? De Cristo, da videira, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Então, se você não tem uma vida que glorifica a Cristo, que mostra que você é alguém que foi salvo por Cristo, que está sendo transformado por Cristo, você é um mentiroso. Você não está em Cristo. E aí ele vai dizer, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. O modelo do máximo do cristão é o próprio Cristo. Não tem outro modelo. Não existe outro modelo ao qual nós devamos seguir. O modelo máximo do cristão é o próprio Cristo. Não tem outro modelo. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos fazer o que Cristo fez. Tem um livro que diz assim, no seu lugar, o que Jesus faria? A gente vive uma série de pequenos pecados e que são aceitáveis e tolerados. Né? E a gente precisa tratar o pecado como pecado. Pequenos pecados não deixam de ser pecado. Aquela mentirinha, aquele atraso, aquilo que você falou que ia fazer e não fez.
Então nós precisamos viver como ele viveu, fazer o que Cristo faria. Só assim nós vamos, de fato, dizer que conhecemos se com ele andarmos. Então, conhecer a Cristo implica andar como ele andou. E quanto mais a gente progride no conhecimento de Deus, mais nos torna responsáveis de fazer aquilo da forma como Deus faria. Nós precisamos viver uma vida que glorifique a Cristo. Porque na esfera judicial fomos perdoados. Na esfera judicial não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas as pessoas, o mundo só reconhecerá que nós somos de Cristo se andarmos como ele andou. Várias vezes na minha vida, eu já passei por situações dos dois lados. De ser cristão e estar lutando contra o pecado e as pessoas não me verem como cristão. Porque a minha vida não era diferente da vida das pessoas que não eram cristãos. A nossa presença, se a tua presença no ambiente não constrange, não transforma o ambiente, é porque tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas ficam à vontade de falar de prostituição, de amantes, de drogas, de palavrão perto de você, é porque você não é alguém que anda como Cristo andou. Esse é um ponto. As pessoas sentem a vontade de falar para você todo tipo de aberração, todo tipo de abominação, é porque você está falhando como cristão. E às vezes a gente, para ser aceito, a gente acaba agindo como todo mundo age. Seja no nosso ambiente profissional, na empresa, na escola, na roda de amigos. A gente acaba simplesmente indo ali com a manada. Agora, quando a gente está no ambiente e o ambiente é transformado, ou seja, a pessoa fica constrangida em falar certos assuntos perto de você, porque sabe que você não é daquele tipo de pessoa que vai ficar falando de amante, de prostituição, de pornografia ou qualquer outra coisa, é porque você está demonstrando que você, minimamente, pelo menos, é um cristão. Então eu já passei por essa situação das pessoas não me enxergarem como um cristão. E hoje eu me envergonho de ver cristãos assim. E também já passei pela situação de alguém ficar constrangido de falar alguma coisa perto de mim por saber que eu sou um cristão. Então, irmãos, nós precisamos dar testemunho da fé que nós dizemos ter. Nós precisamos dar testemunho da fé que nós dizemos ter. Porque não adianta nada a gente falar que serve a Deus e viver como se Deus não existisse. Amém? Então essa é a mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Essa semana nós não teremos PG, mas eu peço para que você reflita nessa palavra e que você esteja cada vez mais consciente de que se você foi chamado por Cristo, Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua vida, você foi perdoado por Ele, Ele deu a vida preciosa, o sangue na cruz do Calvário, e você hoje é livre para a glória de Deus, das amarras do pecado, livre da culpa, livre do peso da condenação do diabo, livre do inferno e é um salvo em Cristo Jesus, você deve viver como Ele viveu, você deve andar como Ele andou. O que Cristo faria no meu lugar? Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que as palmas louvem o Senhor Jesus. Quero pedir para o pastor Lúcio orar por nós e agradecer a Deus por esse culto. Amém?